Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, como eu havia falado com vocês, hoje eu estou trazendo aqui para vocês, claro, o assunto da aula, da nossa primeira aula do nosso curso de inglês básico online, tá certo? E como eu falei que eu ia poder fazer a transformação ou gravar um vídeo de acordo com o assunto que nós havíamos visto na aula. Então assim o será, espero que vocês gostem, então não se esqueça, assista quantas vezes vocês quiserem, para vocês praticarem aquilo que vocês viram em aula, para que na próxima aula vocês nunca estejam, né, assim, sem saber o que a gente viu ou não lembra, tá certo? E principalmente para aquela pessoa que não pôde ir naquele dia, se foi possível fazer a gravação, aí nesse caso está pronto para vocês. Então vamos para a nossa aulinha. Aqui a gente fez a introdução do título, né, onde tem o número 1 aí. It's nice to meet you. Então, nada mais nada menos do que é um prazer conhecer você. E também na nossa aula nós colocamos aqui o nosso texto, onde nós praticamos com os nossos alunos. E aqui eu vou colocar mais uma vez para você de casa, que está vendo agora esse texto, está revendo, praticar, pronunciar, porque é com a pronúncia que você vai desenrolar, tá certo? Porque como não tem uma regra específica para pronúncia, é você ouvindo o seu professor, ouvindo o áudio, prestando atenção naquilo que está sendo lido. Ou seja, está ouvindo o texto? Olhe para a escrita, para você ver como aquela palavra ela é pronunciada. Fazendo isso, você com certeza aumentará as correções e falará mais certo a língua inglesa. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1. Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Ok, muito bom. Então, depois de nós termos escutado o texto, né, o que é que acontece? Coloque outra vez, repitam, volte a barrinha do vídeo e escute mais uma vez, porque quanto mais você ouvir, o seu cérebro ele vai prestar atenção naquilo que vocês estão ouvindo e pronunciando. E aqui nós trabalhamos com o nosso colega a pergunta, né? What's your name? What's your name? My name is Romilson. E você poderia dizer, what's your name? E você que está me ouvindo poderia dizer o seu nome. My name is Larissa. My name is Sarah, e etc. Então é só você repetir usando o seu nome, tá certo? Então aqui nós vimos também algumas expressões. Se vocês analisarem, na segunda fala de Jennifer, ela fala, nice to meet you too. Esse to no final da frase é como se você falasse também. Então alguém falou para você, oh, it's nice to meet you, Sarah. E aí a pessoa vai dizer para ela, por exemplo, se fosse Larissa, diria, nice to meet you too. Prazer em conhecê-la também. Tá certo? Outro ponto que nós treinamos, além do what's your name, foram as duas possibilidades de perguntar tipos de nomes diferentes. Por exemplo, se você observar nesse quadrinho aqui abaixo, onde tem first names e last names, você também vai aprender a praticar a perguntar os primeiros nomes e os sobrenomes, ou aquele nome que fica por último, no exemplo meu, Romilson Gomes da Silva. Então se alguém chegasse para mim e dissesse, hey, Romilson, what's your last name? Então agora não é o nome natural, é aquele último nome, o sobrenome. Então você diria, my last name is Silva. Tá certo? Você vai dizer aquele último nome. Agora, se alguém não conhece e pergunta, hey, what's your first name? Aí ele quer saber o seu primeiro nome. Aí vai ser Romilson normal. My first name is Romilson. Se vocês analisarem no texto, nós temos aqui, ó, Michael Ota. Então, tem o nome e o sobrenome. Então, esse Michael seria o first. E Ota seria o sobrenome, ou o último nome. Tá certo? Falamos também aqui sobre alguns nomes que eles são tipicamente usados para homens e para mulheres. Até eu falei na aula que as palavras que indicam homem e mulher na questão aqui de masculino e feminino são male e female.
Tá certo? E a gente viu que isso aqui é muito comum nos Estados Unidos. Tá certo? Por exemplo, Taylor Lautner. No outro lado nós temos Taylor Swift. Então veja que a palavra Taylor, ela tanto serve para homem quanto serve para mulher. E nós temos outros aí na lista. Nós temos Jordan, Casey, Jamie, Riley, Jesse, Hayden, Peyton, Gwen e Rory. Então veja, aqui no Brasil é muito complicado, muito difícil você ter um nome que serve para os dois, tá certo? A não ser aqueles que já tenham vindo de fora, por exemplo, que aqui acontece dele não ter as duas possibilidades, é apenas uma, a não ser que haja um costume depois, né? Mas a palavra Allison pode ser para homem e para mulher, tá certo? Só que aqui no Brasil geralmente ele é mais para homem, Allison, e assim sucessivamente, tá certo? Lembrando disso. Continuando, vamos lá. Outra coisa que nós aprendemos também durante a aula foi o uso dos pronomes que indicam posse. Se vocês olharem no número 3, quando tem grammar focus, né, foco na gramática, tem alguns pronomes aí que vocês têm que aprender, certo? Que seria my, que é o que a gente já estuda muito, fala muito por causa do my name. Your também é o que a gente fala muito por causa de seu, tá certo? Então, mas agora a gente vai aprender outros dois, que seria o his e o her. His, her. O his ele é usado para homem. Quando você fala his name. Agora, lembrando, não é que seja assim para homem em si, é para homem, só que ele tem que ser a terceira pessoa que você está falando, comentando. Porque se eu estou conversando com você e a gente vê outra pessoa, e sendo homem, a gente vai falar his, dele, sua, tá certo? Porque se você não prestar atenção, você vai dizer your. Só que o your, ele é sua, em que situação? Quando é seu de você. E o his é o seu ou o dele na questão ele. Então a gente tá aqui conversando, aí aparece uma pessoa lá embaixo. Ei, what is his name? Peraí, não é qual é o seu nome de você, é qual é o nome dele. Tá certo? Da mesma forma para her. Se a gente tá conversando aqui, eu e uma outra pessoa, por exemplo, digamos, estou conversando aqui com Rejane. Aí Rejane olha assim, professor Miss, olha, qual é o nome dela? Qual é seu nome? Ela aponta para a menina e eu vou dizer, oh, what's her name? Oh, her name is Paola. O nome dela é Paola e etc. Tá certo? Então, tem que lembrar. Então, eu vou colocar o áudio só para vocês treinarem a pronúncia, tá bom? Page 3, Exercise 3. Grammar focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is. Pronto, ok. Então, outro detalhe para a gente concluir aqui esse momento, essa aula, é o seguinte. Se você observar no mesmo quadro onde tem my, your, his, her, à direita você tem o what is. Então, o uso é qualquer um dos dois, só que na conversação, na fala, eles preferem usar a forma abreviada, que é quando ele tira o i do is, do verbo to be, e bota o apóstrofo para falar what. Entendeu? Não que você não possa falar what is your name, tá correto, mas eles preferem falar what's your name, que fica uma coisa mais fluente, mais rápido. Tá certo? Então não se esquece, estuda esse vídeo várias vezes para que você consiga desenvolver não só a escrita, mas também a sua pronúncia. Lembre-se disso, a prática é como é que eu posso dizer? É o segredo do sucesso do aprendizado de qualquer língua ou qualquer coisa que você faça. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula.